Gente, boa noite. Que seja uma noite bem inspiradora para todos nós. E como de costume, vamos tentar passar uma borracha na nossa mente, deixar bem límpida, bem tranquila. Vamos respirar profundamente, vamos sentir essa paz aqui reinante, esse ambiente que nos fora preparado, que possamos aproveitar muito bem esses instantes em que estamos aqui, em que estaremos aqui reunidos. Lembrando que nós estamos na presença de mais pessoas do que nós aqui encarnados presentes nesse salão. Além das pessoas que nos assistem virtualmente, temos também muitos convidados do plano espiritual aqui presentes que vão compartilhar conosco desses estudos, nos intuindo, nos fortalecendo, nos protegendo e também angariando uma nova visão sobre tudo o que for abordado. Tudo contribui para um bem maior e que esses instantes em que aqui estaremos reunidos no ideal de estudo possa ser marcante para cada um de nós e que de verdade possamos adentrar profundamente em cada texto, em cada fala e que possamos modificar a nossa forma de ser, de pensar, de compreender a vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, que os nossos mentores espirituais nos fortaleçam, nos protejam hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem. Nós já estamos no item de número 60 do livro Caminho, Verdade e Vida. E hoje nós vamos abordar a primeira epístola a Pedro. Eu acho que é a primeira vez que nós falamos de Pedro, né, nesse livro. Acho que é a primeira passagem do Evangelho que cita Pedro, capítulo 2, versículo 15. O texto chama-se Prática do Bem. Vamos primeiro só analisar o título, Prática do Bem. Uma das coisas mais simples, uma das interpretações mais simples que a gente tem sobre a prática do bem é pegar aquilo que não nos serve, não nos é útil ou que está sobrando e doar ao outro. Geralmente, a esmagadora maioria das pessoas pensam que isso é caridade. A prática do bem consiste em ajudar aos outros materialmente, com as sobras. Grande equívoco. Eu sempre falo que a prática do bem, a caridade, quando fazemos nesse sentido, de tentar angariar alguma coisa em contrapartida, não há mérito algum nesse feito. Muito menos quando a gente dá aquilo que nos sobra. Né? Aquilo que não vamos usar mais. Isso não é caridade. Caridade é uma coisa muito mais profunda que isso. A prática do bem também é muito mais profunda do que isso. Mas geralmente, subentende-se erroneamente que prática do bem é esse tipo de doação. Uma forma bem simplória. Por que pensamos tão simploriamente assim? Porque ainda somos ingênuos. E uma das coisas que nós temos muito abordado nesses últimos tempos é justamente sobre a responsabilidade que temos no mundo em que nós vivemos. Nós temos uma responsabilidade enorme no nosso mundo íntimo e no nosso mundo exterior. Então, no nosso mundo íntimo começa através dos nossos pensamentos, das nossas palavras, do nosso modo de ser, de agir, de interagir e, consequentemente, daquilo que concretizamos em nossas ações.
no mundo externo, para com as pessoas, aquilo que nós conseguimos somar. Enquanto a gente pensa da seguinte forma, subtrair, nós estamos indo na contramão da história. O que seria subtrair? É querer que o mundo nos dê tudo aquilo que queremos. Então estamos tirando de alguém, não estamos somando nada, não estamos acrescentando nada. Quem faz isso geralmente? São as pessoas que ainda têm a índole egoística, aqueles que querem tudo para si, em todos os sentidos. Então, quando a gente está nessa forma de pensar, estamos na contramão da história. O X da questão é o quê? Você somar, acrescentar. E como que você faz isso? Fazendo-nos trabalhadores da seara do Cristo. Tá, que jeito? A todo instante dá para se fazer isso. Não precisa de um título, não precisa de uma profissão, não precisa de um nome para você ser um voluntário do bem. Você pode ser a todo instante, consigo próprio e, logicamente, com aqueles que estão à sua volta. A prática do bem consiste em tudo que nós podemos fazer para acrescentar a esse universo em que estamos vivendo. Vejam, estamos inseridos no universo. Então a prática do bem é feita para mim também? Sim. Mas tem uma diferença aí entre tudo para mim ou fazer o bem a mim mesmo. Okay? Então a primeira caridade que nós devemos fazer é para conosco. Mas por quê? Porque nós precisamos estar bem alicerçados para desenvolver o trabalho. É como o trabalhador que, com fome, não consegue trabalhar. Mesmo que ele queira, se seu corpo está debilitado, o trabalho não vai render. Então a primeira caridade que se faz é para conosco mesmo. Preparando-nos, tornando-nos fortes em todos os sentidos. Físico, intelectual, moral. Aí sim, conseguimos desenvolver, bem alicerçados, o trabalho a que nos propomos. Mas, só para mim? Lógico que não. A prática do bem deve ser feita a todo instante. E como? Nos tornando o bem. Olha, nós caminhamos a passos vagarosos, aos passos mais largos, para a angelitude. Vai demorar milênios? Vai, com certeza vai. Mas esse espaço de tempo depende exclusivamente de nós. Bom, nesse interim, o que faz acelerar ou diminuir a marcha é a nossa vontade, é o nosso querer. Então, o que nós queremos? Queremos nos tornar cada vez melhores, cada vez mais atuantes, cada vez mais fortalecidos nesse propósito. Muito bem. E como agir então? Essa fórmula básica é aquela que nós estamos procurando há milênios. Estamos burilando, estamos nos fortalecendo, nos enriquecendo na parte intelectual, aprimorando os nossos sentidos morais. E assim nós vamos encontrando o caminho. Bom, prática do bem, então, só para resumir esse nosso título, nós podemos pegar duas faces. A primeira, caridade, que fazemos para nós. Posteriormente, a caridade que é feita por todos os demais. Vamos ver o que fala o texto, agora da primeira epístola a Pedro. Depois a gente vai seguir com as explicações de Emmanuel.
Porque assim é a vontade de Deus, que, fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Porque assim é a vontade de Deus, que, fazendo bem, nós, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Ignorância quer dizer o quê? Desconhecimento. Tá? Não burrice. Ok? Quando você usa o termo burrice, você está limitando a pessoa. Ignorante é aquele que desconhece. Apenas isso. Não é um palavrão, não é um insulto. É apenas uma característica daquela pessoa que desconhece determinado fato ou determinado teor. A ignorância dos homens loucos. O que seriam homens loucos? Seriam aqueles que ainda estão, podemos assim dizer, vidrados com as coisas da matéria, desviados um pouco do conhecimento da vida, dos seus deveres, de quem são, do que devem ser e fazer para com os seus companheiros de viagem. Bom, vamos ver então um pouquinho o que Emmanuel classifica sobre essa primeira epístola a Pedro. À medida que o espírito avulta em conhecimento, ou seja, à medida que nós fomos melhorando, todos nós vamos melhorando aos pouquinhos, mais compreende o valor do tempo e das oportunidades que a vida maior lhe proporciona. Claro, quando avançamos em conhecimento, a gente vai compreender as coisas. Então a gente compreende por que está aqui. O esforço grandioso que a espiritualidade faz para que nós estejamos aqui. O complexo sistema em que habitamos, que nos proporciona tudo o que precisamos para estarmos aqui. E as oportunidades que a vida nos proporciona, reconhecendo, por fim, a imprudência de gastar recursos preciosos em discussões estéreis e caprichosas. Se alguém chega para vocês e fala assim, não existe reencarnação. Ok? Alguém chega para vocês e fala, não existe reencarnação. O que vocês fariam? Se fosse já aconteceu isso com a gente, né? Se for uma pessoa que tiver uma mente mais aberta, é a hora de fazer a minha colocação. Certo? Sim. O conhecimento que a gente já tem. Uhum. Certo? Mas, se for uma que é daquelas não, aí não tem jeito. Exato. Já pegou uma pessoa que é não? Já pegou? Você bateu com ela? Não pesou nada. Nunca? Ou já? Não, eu Nunca. bati assim, não. Alguém já? Eu dou a deixa, Uhum. se der, se não... Então você já está calejada. Já está calejado. Quem que não está calejado aqui? Não está calejado? Também não está calejado? Então vai lá e bate, né? Não, fala, não, e tenta argumentar, Depois volta com a orelha queimando, a nuca quente. Pois é. Sabe a diferença? É o seguinte, você já tem um olhar mais amplo das pessoas. Você já consegue entender que aquela pessoa ali não vai mudar nada. Muito pelo contrário, às vezes vai encerrar uma disputa que não vai levar a lugar nenhum. Então é preferível deixar para lá. Exatamente. Sem falar que essas pessoas, às vezes, ele está aqui do lado, ele vai me deixar de ti, fala assim, sai dessa enquanto ele... Pois é. Então, olha só,
vamos ler de novo o trechinho de Emmanuel. À medida que o espírito avulta em conhecimento, ou seja, esse conhecimento é a vivência, né? Todas as experiências, toda a bagagem que a gente vai adquirindo em todas as situações, com os acertos e com os equívocos. À medida que avulta em conhecimento, mais compreende o valor do tempo e das oportunidades. Né? O tempo que nós dispomos é a oportunidade. No caso que eu falei aqui, é uma oportunidade de travar um contato com alguém. Mas, reconhecendo por fim, a imprudência de gastar recursos preciosos em discussões estéreis e caprichosas. Às vezes é um capricho, a gente quer impor nosso modo de ser, nosso modo de pensar, impor que nós estamos corretos. Está aí o grande erro. Gente, eu estou com calor. Dá licença um pouquinho. Começou. Desculpa, mas não dá. Vocês não sabem como é que é quente aqui em cima. Ai, que beleza. Desculpa. Quem ainda estava falando isso? Discussões estéreis e caprichosas. Quanto a gente quer bater na tecla com as pessoas que não aceitam. Então, nós gastamos um tempo precioso, né, nesse... lembrei que eu ia falar. Desculpa. É o seguinte, gente. Lembra que eu sempre alerto a todos que existe o quê? Uma base sólida, intelectual, que a gente tem que ter, uma base moral sólida também. Nessa base moral, a base da base moral é amor. E esse amor tem uma quantidade ilimitada de faces. E uma dessas faces do amor é você respeitar as diferenças. Respeitar a posição que o outro se encontra. E não tentar passar aquilo que vai o quê? Ao invés de beneficiar, vai ferir, às vezes, o amor próprio e fazer com que a pessoa mais se feche do que se abra para o conhecimento. Então, uma das coisas que realmente faz as pessoas amolecerem, tornarem-se maleáveis, é o respeito e o carinho. Respeito, principalmente. E a amizade, o carinho, né? A fraternidade, a caridade, a amizade mesmo. E isso conta muito, porque as pessoas que estão à nossa volta estão nos perscrutando a todo instante. Estão vendo as nossas falhas, estão vendo os nossos acertos, estão vendo as nossas limitações. Então, estamos sendo olhados e analisados constantemente. Então, como agir em determinadas situações? Quando nos falta esse conhecimento, né? Na dúvida, haja pelo amor. Simplesmente isso. Não avance o passo muito adiante do que os outros possam acompanhar. Às vezes, desacelera a marcha, mas mantém-se ao lado, dando os braços, ajudando, para que a pessoa continue seguindo esse caminho. Às vezes, o que faz? Nós nos distanciamos do outro quando tentamos impor o nosso modo de ser, o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir. E veja, a verdade que nós carregamos ela é temporária, não é absoluta. O que nós sabemos hoje está limitado ao nosso padrão de conhecimento. Então, daqui a algum tempo, aquele conhecimento que nós julgávamos ter em alto nível, a gente vai ver que era pequenininho. Então, à medida das nossas limitações,
façamos o melhor uso do nosso potencial, mas com muito, muito discernimento. O apóstolo Pedro recomenda: seja lembrado que é da vontade de Deus, se faça o bem, impondo silêncio à ignorância e à loucura dos homens. Pois é, como que se impõe um silêncio à ignorância? Você vai... É uma coisa assim, uma ação mais forte, mais imperiosa? Eu acho. Como se fosse dar outra face, né? A face da... O apóstolo Pedro recomenda: seja lembrado que é da vontade de Deus, se faça o bem, ok, impondo o silêncio à ignorância e à loucura dos homens. Como que Jesus agiu na loucura dos homens, que foi aquele episódio fatídico lá do Calvário? Ele falou para os seus algozes que eles estavam errados? Ele calou-se, mas portou-se com toda dignidade. Foi um exemplo. Então, seria mais ou menos o que o Paulo falou. Mostrou outra face. Como eu disse, as pessoas estão nos olhando, nos vendo a todo instante. Então, fazer o certo, mesmo que a gente pense que não está sendo observado, estamos. Por exemplo, quantas pessoas tem aqui hoje? 3, 6, 7, 8, 9, 10, comigo 11 encarnados aqui no salão. Quantos desencarnados vocês acham que tem aqui? 280? Então eu estou falando no microfone aqui para todo mundo ouvir. O salão é grande. A gente não sabe precisar quantos, pelo menos eu não sei precisar quantos, mas eu sei que tem. Eu sei que tem. Então, esses olhos que estão nos vendo, esses ouvidos que estão nos ouvindo, se a gente olhar só pela visão da matéria, a gente poderia ter calado os nossos defeitos, que ninguém percebeu nada. Calado o nosso mau humor, que ninguém perceberia nada. Calado os nossos desajustes, ou os nossos feitos errôneos, que ninguém teria visto nada, percebido nada. Pois é, mas estamos aqui numa coletividade imensa, em que a nossa vibração, o nosso pensamento está sendo compartilhado com tantas e tantas outras pessoas, né? Da outra dimensão, da outra esfera. Estamos influenciando-os ou não? Pois é, e se eu estou influenciando mal? Já pensou? Poxa, eu fui numa casa espírita, eu estou tentando melhorar, eu estou tentando aprender, mas tudo da boca para fora. Eu quero ir embora mesmo, quero fazer outra coisa, quero estar em outro lugar, isso aqui é tudo fachada. Eles vão estar sabendo. E aí? Hã? Pois é, mas tem gente que faz isso. Aliás, tem de tudo nesse mundo, né? O que eu quero frisar é o seguinte: como que a gente oferece a outra face? A gente tem que ser. Não basta só querer, tem que ser, tem que vivenciar isso. Quer ver? Uma das coisas mais fáceis da gente notar, se estamos todo mundo harmonizados mesmo, a gente sente no ambiente. A gente sente. Tem dia que você chega aqui e parece que está pisando nas nuvens. Tem dia que está mais assim, no nosso nível. Então, isso é resultado do quê? Do padrão mental, dos nossos pensamentos, de todos nós. Nós criamos. Então, se no simples ajuntamento de pessoas há uma modificação no clima, imagina o que os nossos pensamentos fervilhantes
exercem uns nos outros. Então, nós influenciamos? Sim, e muito. Somos criadores, estamos criando a todo instante. A gente não sabe, a gente não entende ainda os mecanismos, mas estamos criando a todo instante. Me veio o pensamento aqui, Valdemir, muitas vezes nesses exemplos, ou é alguma postura que a gente toma, e ainda acaba sendo julgado, ou taxado. Eles colocam de, você tem sangue de barata, você é bobo, em muitos casos que você não revida, não entra no mesmo nível. E aí, por muitos, ainda vem esse julgamento. Tem, logicamente. Fazer o bem hoje, fazer o correto hoje, fazer o correto para aquele que é incorreto é um erro, né? Mas é muito simples a gente delinear os nossos passos. Vai pela consciência. A consciência acusou, volta e retifica. A consciência está tranquila, poxa, você vive no céu. Aquele céu que todo mundo busca é muito fácil de conseguir. É um estado consciencial. Faz as coisas certas. Pronto, você vive no céu. Você vai ter uma saúde mental, você vai ter uma saúde emocional e vai ter uma saúde física. Depende só da gente. Um dos paradigmas que a gente está mais tentando alicerçar nos dias atuais é justamente isso, que nós somos os construtores do nosso destino. Agora a gente tem conhecimento para isso. A gente já sabe o que é certo e o que é errado. A gente sabe o que o errado vai nos levar aonde, o erro. E o acerto vai nos levar aonde a gente sabe. Então, a gente fica naquela. Ainda temos as nossas imperfeições internas a serem corrigidas. Mas, poxa, escolhe. Só isso. Agora, se você escolher o lado errado, você já sabe as consequências. Às vezes, alguns minutos, segundos, algumas horas de prazer, vai lhe gerar anos, décadas de desajustes emocionais, psicológicos, ou até no convívio social. Então, poxa, é só parar, pensar. Hoje nós já estamos assim, mais preparados para a escolha. Estamos mais bem alicerçados. Agora, o que falta mesmo é passar ali no nosso terreninho, da nossa construção, uma máquina niveladora, deixar tudo planinho, alicerçar bem mesmo, para depois construir o nosso eu. Terreno a gente já tem. Às vezes o terreno também é assim. Tem que dar uma esforçada para aplanar o terreno, para ficar tudo nivelado e fazer uma base boa. Ou seja, é corrigir as falhas, as imperfeições. Mas vamos embora, vamos seguir. Uma contenda pode perdurar por muitos anos. Olha só, uma contenda, o que é? Uma discussão, uma rixa, uma mágoa, um sentimento de vingança, pode perdurar por muitos anos, com graves desastres para as forças em litígio. Todavia, basta uma expressão de renúncia para que a concórdia se estabeleça num dia. Num dia. Às vezes tem contendas, a gente sabe, obsessões aí que duram séculos. Mas se uma das partes cedesse e insistisse, aquilo ali poderia se dissipar rapidamente. Mas não, eu sou orgulhoso, eu não arredo o pé, não volto atrás. O outro também, é orgulhoso, não volta atrás. Olha tudo que o outro me fez. O outro fala assim, olha tudo que o outro me fez. Ninguém perdoa ninguém. 2 infelizes, ou mais infelizes. O que faz?
A imprudência de gastar recursos preciosos, o tempo, onde está o negócio do tempo ali? Esqueci. Onde que está o todavia? Uma contenda pode perdurar por muitos anos. Ou seja, nós podemos perder uma oportunidade grandiosíssima. Quer ver? Um erro simples, que pode perdurar por muitos anos. A pessoa tem um problema qualquer de ordem emocional, profissional, financeira, sei lá, e vai lá, por causa disso, comete um suicídio. Okay? Aquela vida extirpada, aquela oportunidade encerrada, retorna para o plano espiritual em completo desajuste. Vai ter que reencarnar N vezes até reajustar. Geralmente, vai aí 200, 300 anos para reajustar, voltar ao normal que estava quando suicidou. Isso varia de pessoa para pessoa. Estou falando no geral. Olha quanto tempo perdido e pior que o tempo perdido. Você vai dar trabalho para os outros. E como vai dar trabalho para os outros? Porque não é só você lesar-se. É que para você voltar ao seu normal depois, vai depender de muita caridade, de muita lágrima. Isso é dívida. Cada lágrima que nós arrancamos dos olhos do semelhante é uma dívida que devemos um dia pagar. Veja bem, até quando nós vamos nos endividar? Por isso que eu falo, é hora de acordar. Acorda para a vida. E não ser vitimista de jeito nenhum. Fala assim, Deus não gosta de mim. Olha a vida que me foi concedida. Olha os companheiros de viagem que me deram. Olha os meus pais, minhas mães, meus irmãos, meus familiares. Olha que família... Gente, Deus não erra. Aquelas pessoas são as pessoas exatas que você precisa. Então, aceita e faz o seu melhor. Tem um corpo que não é aquele corpo. Aceita, que é o melhor. E trabalha para melhorar. Quem é descontente com o seu corpo físico, faz o seguinte: aprimora primeiro o seu corpo mental, né? Seu coração, seu íntimo, seu espírito, seus sentimentos, seus valores, que o corpo automaticamente vai se aperfeiçoar também. Então, somos o reflexo por fora do que somos por dentro. Não necessariamente nessa ordem. Tem muita gente que é belo por fora e por dentro é um horror. Não vamos levar o pé da letra. Mas, em síntese, nós somos e refletiremos no nosso corpo perispiritual aquilo que o nosso pensamento cria. Se somos pessoas deturpadas, depravadas, desonestas, injuriosas, maledicentes, e tem mais, tanta coisa aí. Vai tudo refletir no nosso organismo. Então, se a gente quer, logicamente, o melhor para nós, comecemos a fazer o que é certo. E olha, gente, está aí o Evangelho, que é o manual de conduta nossa há 2000 anos. 2000 anos, está isso aí nas nossas costas. 2000 anos. Não é agora não que nós estamos estudando o Evangelho, não. Nós estamos há 2000 anos. Está na hora de acordar. Está na hora de fazer. Mudar mesmo. Nós dormimos muito. No serviço divino é aconselhável não disputar, a não ser quando o esclarecimento e a energia traduzem caridade. Nesse caminho, a prática do bem é a bússola do ensino.
É aconselhável não disputar. Para quê? A gente não vai mudar o outro. A prática do bem é o caminho, né, que aponta para o ensinamento que queremos traduzir. Antecedendo qualquer disputa, convém dar algo de nós mesmos. Isso é útil e convincente. Dar algo de nós mesmos não é a nossa roupa que não usamos mais, não é aquele dinheirinho que não vai fazer falta, que é as moedinhas. Ajuda. Faz a diferença? Para o próximo faz. Para a gente, não. Não faz. Por que vocês acham que não? Eu estou afirmando que não faz diferença para a gente. Porque você não doou nada. A doação é aquilo que sai daqui, ó, daqui de dentro e vai para alguém. Não é aquilo que você descarta. Ok? Então, quando você promove uma ação no bem, você se modifica interiormente. Você doa um pedaço de si, o melhor que tem de si para o outro. Então pode ser, lembra do óbolo da viúva? Aquela que deu apenas alguns, como é que chama? Ceitil, né? Para nós aqui é centavos, né? Deu aqueles centavinhos ali que não valem nada, e Jesus disse, o quê? Tudo que ela tinha, ela deu. Mas é da questão financeira que Jesus estaria falando? Jesus estaria falando do dinheiro? Não. Tudo que ela tem de boa vontade, aquele amor, aquela vontade de ajudar, de fazer a diferença. Mas tinha o mínimo. Mas ela deu o coração. Isso faz a diferença. Se você tivesse milhões hoje em dia, milhões na sua conta, e quisesse dispor de todo esse dinheiro, eu vou dispor de todos esses meus milhões para ajudar o próximo, vou ajudar muita gente. Milhões dá para ajudar muita gente. Mas, sem usar o coração para isso, você está só facilitando a vida das pessoas. O que isso vai mudar em você? Nada. Posso estar sendo assim, muito contundente naquilo que eu estou falando, mas eu quero apenas demonstrar que toda ação tem que prover do seu íntimo, do seu sentimento verdadeiro. Por quê? Para que você se beneficie do bem que você fez. Se você não quiser, você não sentir vontade, não vai mudar nada. Poxa, eu faço a caridade, faço isso, faço aquilo, ajudo aquilo outro, mas não sinto feliz. Por que será? Alguma coisa está errada aqui. É isso aqui que tem que ser corrigido. Por isso que a gente fala sempre reforma íntima. As pessoas não compreendem. É fazer uma introspecção. Vai lá dentro mesmo, Jussi. Vai lá, procura as raízes que estão ali, os seus sentimentos. Busca realmente aonde que está a erva daninha e aonde que estão as flores. Arranca as ervas daninhas. Troca o mau sentimento pelo bom. Mas isso é um trabalho individual. Cada um tem que buscar se conhecer, se modificar, fazer. Antecedendo qualquer disputa, convém dar algo de nós mesmos. Isso é útil e convincente. O bem mais humilde é semente sagrada. Convocado a discutir, voltamos naquele tema inicial, Jesus imolou-se. Ou seja, seria estéril, não ia dar em nada, não ia modificar em nada. Então, aproveita a oportunidade e faz o quê? Dá o exemplo. Foi o que ele fez. Por se haver transformado ele próprio em divina luz, dominou-nos a treva da ignorância humana. Imagina se Jesus não tivesse agido como ele agiu. Tivesse só falado.
falado, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? E não agido. Teria o mesmo valor? A gente iria atrás? Seria um exemplo? O conhecimento já teria morrido, né? Quantos e quantos já fizeram a mesma coisa? Quantos profetas lá atrás falaram? Olha lá, pega lá de Moisés, por exemplo. Quantas instruções? Faz isso, faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo. Adiantou? Um pouco. Mas igual Jesus? De forma alguma. Ele escreveu alguma coisa? Não, ele exemplificou. Por isso que eu falo. Você ser modifica tudo à sua volta. Queremos um mundo melhor? Todo mundo quer um mundo melhor. Então, comece a partir de si próprio. Vai melhorar muito. As atitudes dele não deixou base para nenhuma competição para levantar, para tentar tirar Acusaram ele de quê? De fraco. Foi? Covarde? Mentiroso? Como é que fala? Falso profeta? Acusações infundadas. Mas como que ele se defendeu? Através dos próprios atos. A história, até nos dias atuais, existem pessoas que falam que Cristo foi uma farsa. Isso, falando aqui no nosso Brasil. Eu vejo, hoje está muito em evidência podcasts, né? Tem podcast para tudo quanto é lado aí. Pessoas debatendo sobre os mais variados assuntos. A gente vê umas coisas, pessoas desprovidas de cabedal de conhecimento, para não falar outra coisa, dando opiniões sobre assuntos complexos como Jesus, afirmando umas coisas tão infantis, eu posso falar, ingênuas, pesadas, mas ingênuas. A gente vê que a pessoa desconhece totalmente tudo para dar um parecer sobre ele. Mas tem, até os dias atuais. Então, mas olha que multidão que ele arrastou. Ainda tem aqueles que vão conhecer, vão, tudo a seu tempo. Mas, e se ele batesse de frente naquela época, o que ia acontecer? Uns iam tomar partido de um lado, outros iam tomar partido do outro lado. Pronto. Ia dividir. Então o que convém fazer? Ficar sempre do lado certo, do caminho certo. Não parlamentou conosco. Ao invés disso, converteu-nos. Um exemplo, né? O exemplo arrasta. Não reclamou compreensão. Entendeu a nossa loucura, ou a nossa ingenuidade, ou a nossa infantilidade, localizou-nos a cegueira, ou seja, é aquele negócio que a gente sempre fala da indulgência, né? Indulgência, gente. Veja o que o outro está pensando, como que ele assimila, que nível que ele está, para você poder se expressar para com tal. Ponha-se no lugar da outra pessoa. Então, localizou-nos a cegueira foi justamente isso. Ele sabia em que ponto nós nos encontrávamos e amparou-nos ainda mais. Então, aqueles que não estão em condições ainda de compreender, que sejam arrastados pelo amor que nós podemos compartilhar. Eu acho que é a fórmula ideal para a gente interagir com aqueles que compartilham conosco a existência. Lembrando que nós estamos falando do tema prática do bem. Então, como fazer a prática do bem? Em todas as circunstâncias da nossa vida, tal qual o Cristo nos exemplificou. Perfeito, gente? Falei que ia falar pouquinho hoje, falei pouquinho, 45 minutos só esse tema. Rápido. The Flash hoje. 45 minutos.
Vamos respirar fundo e vamos para o segundo já. Ministérios. Primeira Epístola de Pedro, novamente. Capítulo 4, versículo 10. Ministérios. Vamos lá, então. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Eu prefiro as frases mais curtinhas, são mais fáceis da gente explorar o pensamento ali por trás. Quando é uma frase maior, a gente tem que ir pegando parte por parte. Cada um de nós administre aos outros, aqueles que estão à nossa volta, o dom. Tá, o que é dom? Para a gente entender bem a frase, vamos ter que ir palavra por palavra. O que é dom? Alguma coisa que a gente domina bem. Muito bem. Isso é uma coisa que Deus nos deu? Fomos adquirindo. Então, uma das coisas que a gente tem que salientar sobre dom é isso aí. Não é privilégio. Ah, Deus me deu o dom da oratória. Então você já nasceu já orando, já sabendo, entendendo tudo. Não. Não. Tudo é constante aquisição de conhecimento. Ah, da onde? Dessa vida? Não, de todas as mães. É o resultado. Então, se nós, por exemplo, fomos mais propensos nas últimas encarnações aí a trabalhar, a estudar, por exemplo, música, nós, na presente encarnação, nós vamos ter um dom maior na questão musical. Ah, se eu me dediquei mais a línguas, idiomas, eu vou ter facilidade, nos dias atuais, a aprender mais sobre outras línguas. E por aí vai em todo tipo de conhecimento. Tá? Então, dom, gente, não é privilégio. É justamente aquisição. Cada um administre aos outros o seu potencial, né? Como bons despenseiros. Despenseiros é aquele que doa, que vai repartir, né? O quê? A multiforme graça de Deus. Essa graça pode ser qualquer coisa, seja os nossos conhecimentos na área de humanas, de exatas, religiosa, filosófica, etc, etc. Nós podemos bem utilizar o quê? Esses dons para com os outros. Bom, isso foi uma pequena dedução aqui do que a gente leu da epístola. Agora vamos pegar o gancho aqui do Emmanuel, né? Toda criatura recebe do Supremo Senhor o dom de servir como um ministério essencialmente divino. Então aqui está falando que nós recebemos de Deus, né, a oportunidade, ou seja, o dom de servir como um ministério essencialmente divino. Para servir, eu preciso do quê? Ou seja, vamos mudar a palavra aqui. Tira o servir. Vamos pôr, em vez de servir, praticar o bem. Pode ser? Não deixa de ser, né? Para que eu possa praticar o bem, ou fazer a caridade, ou coisa desse sentido, eu recebi do alto essa condição. Eu posso fazer. O que me impede de fazer? Uma palavra na hora certa, para a pessoa
Então, para eu falar uma palavra certa, para a pessoa certa na hora certa, eu preciso querer, né? Se eu não quiser, eu não vou ajudar ninguém, não vou falar com ninguém, vou viver por mim, né? Então, o que precisa para que realmente pratiquemos? É o querer. É a vontade, é a vontade. Exatamente. Porque dom nós temos. E a gente tem facilidades em algumas áreas. Por exemplo, a partir de mim, na área filosófica religiosa, eu tenho a facilidade de estar aqui conversando sobre o Espiritismo. Na área profissional, eu tenho facilidade de trabalhar na questão administrativa ou na parte de informática. E desenvolvo a minha área profissional nesse sentido. E assim, vários e vários dons nós possuímos, mas como que nós utilizamos ele? Então vamos seguir. Toda criatura recebe do Supremo Senhor o dom de servir como um ministério essencialmente divino. Se o homem levanta tantos problemas de solução difícil em suas lutas sociais, é que não se capacitou ainda de tão elevado ensinamento. Então vamos lá. O que nos bloqueia? Aqui está afirmando o quê? Que nós temos um dom de servir. Ok? No segundo parágrafo está falando, se o homem levanta tantos problemas, a gente levanta tantos problemas de solução difícil nas nossas lutas sociais, é que nós não nos capacitamos ainda a tão elevado ensinamento. O que nos limita? Primeiramente, deixa o primeiramente de fora, vou no segundamente. Segundamente, eu falo que é a vontade. E qual que é o primeiramente? Acho que é o egoísmo, né? O indivíduo. Estamos chegando lá. Que para ele não vai fazer para a sociedade. Vamos pegar a leitura de novo para ver se vem um sopro do lado de lá nos ajude. Vamos lá. Toda a leitura, preste bem atenção. Toda criatura recebe do Supremo Senhor o dom de servir como um ministério essencialmente divino. Se o homem levanta tantos problemas de solução difícil em suas lutas sociais, é que não se capacitou ainda de tão elevado ensinamento. A gente não se capacitou, nós não nos capacitamos desses ensinamentos tão grandiosos. O que faltou? Mas faltou o querer. O ensinamento está aí. As obras estão à disposição para estudo. Estudar e praticar. Faltou o exemplo? Qual que foi o que eu falei para o segundo mesmo? Vontade. Vontade de querer se associam? Sim. Vontade de querer se associam, né? Então esse querer está no segundamente. E primeiramente? Faz de conta que eu quero, tá? Faz de conta que eu quero. Realmente, eu tenho um dom, eu quero, mas tem alguma coisa que me impede. O que está me impedindo? Tem que compreender. Compreender. A vontade. Uma vontade é a segunda. É compreender para poder é como eu quero ser um médico, eu quero fazer uma cirurgia, mas eu não sou médico. Conhecimento? Como que eu vou fazer Exatamente. Eu quero fazer, é isso que você ia falar mesmo, Paulo. Se eu interromper você, mas é isso mesmo. Você tem vontade, você quer, mas você não sabe como. Você não sabe como. Então, Pode ter medo de ter a vontade, mas tem preparar-se.
Preparar-se. Aham. Preparar. E como que eu posso preparar melhor? Como que eu preparo melhor? Conhecimento também. Mas quais são os 2 pontos de equilíbrio aí? Que eu sempre falo. Quais são os 2 alicerces mesmo? Intelectual, moral. É a base sólida que eu falei. Né? É a base sólida. Você vai promover uma ação, tá? E você não tem uma base sólida. No primeiro ponto negativo, você esmorece. A primeiro não que você ouve, você é ruim. Você já larga a mão. O que tem de gente que vem ao centro e fala assim, eu queria trabalhar, queria fazer isso, queria fazer aquilo, queria fazer tanta coisa. Aí você dá uma vassoura para a pessoa e fala, é muito grande esse salão, não vai dar não. Pois é, vai de você ter realmente um preparo para aquilo que você se propõe a fazer. Por exemplo, quando a gente fala no genérico, é bem complicado você criar um panorama. Mas quando a gente fala um exemplo específico, fica mais fácil de entender. Vamos supor aqui no Centro Espírita, que aqui tem, em determinado horário, em determinado dia, evangelização infantil. Aí tem a pessoa assim, nossa, eu adoro criança. Tenho a paciência com criança danada. E já que eu estou frequentando o centro, eu podia ajudar na evangelização infantil, né? A pessoa tem a maior boa vontade. Realmente gosta, quer fazer o trabalho. Aí ela vem, conversa com o gerente da casa e se emprega como voluntário na evangelização infantil. Aí chega lá, aquele monte de crianças, aquela bagunça danada, e não consegue se impor nem chamar atenção. Ela está com toda a boa vontade, mas não sabe como fazer. Faltou um preparo, né? Faltou preparo. As outras evangelizadoras, para ver como que procede com crianças de várias idades. Viu? Eu acho que por aí. Viu? Não faltou... Aí, tem muito amor, muita boa vontade e pouco conhecimento? Não faltou um alicerce? Pois é. É isso a que eu me refiro quando a gente quer realmente seguir adiante, tem que se alicerçar, tem que preparar nossa base. Outro exemplo, isso foi um exemplo, isso é só exemplozinho para a gente tirar a conclusão. Vou trabalhar no atendimento fraterno. Eu gosto de ajudar as pessoas, principalmente que as pessoas estão com problemas e tal, e vou trabalhar no atendimento fraterno. E vou lá e me voluntario a essa ação. Aí chega uma determinada pessoa que não é das mais educadas. E ela expõe o seu problema e quer que você resolva. E você não pode resolver o problema de ninguém. A gente não resolve o problema de ninguém. Mas a pessoa não entende. E sai dali te xingando. Aí, logicamente, você vai doer, né? E se você não tiver um bom preparo, o que vai acontecer? Isso aí não está para mim, não. Você tenta fazer o bem, recebe o mal, eu não quero isso, não. E desiste do trabalho. Viu que todo trabalho tem suas pedras, então você tem que estar preparado. Não é colher flores. Até nas flores tem espinhos. Então, para tudo tem que ter um preparo. No texto já fala, porque não se capacitou. Então, não está preparado. Justamente. Como que a gente se capacita? Estou falando em todos os ângulos da vida. Quando a gente cita um ou outro, às vezes um exemplo não serve para o outro, mas em todos os ângulos. Aqui no intelectual e no moral. Simples assim. Simples e altamente difícil, né? Altamente complexo. O quadro da evolução terrestre
apresenta divisão entre os que denominais magnatas e proletários. Divisão social. O quadro da evolução terrestre apresenta divisão entre os que denominais magnatas, seria aqueles que têm, né, grande condição, e proletários. Quem que sabe o que é proletários? Assalariado. Assalariados? Não sei, eu também não sei. É? Proletário, a classe trabalhadora, o chão da fábrica. Vamos dizer assim. Por incrível que pareça, essa semana eu estava falando, o que fala tanto que proletário? Não sabia que era proletário. Viu como é que você tem que estar preparado em todos os sentidos? Também ninguém é perfeito, né? Porquanto, de modo geral, não se entendeu até agora no mundo a dignidade do trabalho honesto, por mais humilde que seja. Ou seja, em qualquer ângulo social que estejamos, a base tem que ser a mesma. Não é porque é um trabalho simplório, humilde, que não tenhamos ali que estar respaldado nos princípios básicos da construção do nosso ser humano, que é saber o que está fazendo e fazer da melhor maneira possível. É imprescindível haja sempre profissionais de limpeza pública, desbravadores de terras insalubres, chefes de fábricas, trabalhadores de imprensa. Os homens não compreenderam ainda que a oportunidade de cooperar nos trabalhos da terra transforma-os em despenseiros da graça de Deus. Então, olha só, aqui está falando em todo tipo de trabalho. Então, volta no texto lá em cima, lá não fala de dons? Lá em cima não falava de dons? Dons em todas as áreas. Eu tenho dom para uma área, Paulo tem dom para determinada área, Renato em outra, Geraldo em outra, e assim vai. Cada um de nós tem as suas facilidades. E como que nós vamos aplicá-las na sociedade? E são importantes para a vida em sociedade. Imagina se todo mundo fosse igual. Não tinha evolução. Pois é, todo mundo quer trabalhar na área administrativa igual eu. Todo mundo ia morrer, o resto ia morrer de fome. Todo mundo ia morrer de fome, porque ninguém ia plantar, né? E ninguém teria onde morar também, porque eu, para serviço braçal, fazer uma casa, preferível um índio fazer uma oca lá melhor do que eu fazer qualquer coisa. Até armar uma tendazinha. Mas cada um tem seu dom. Mas não faço bem não, viu? Melhor não. Deixa para outra. Sabe como é que a gente evolui nesse sentido? Os dons que você tem são bloqueados para que você possa desenvolver outros. E te põe na condição que você tem que desenvolver aquele dom. Então, por exemplo, falando de mim, que eu tenho mais facilidade na área cultural, na área administrativa, né, financeira, essas coisas, informática. Me dá uma anulada em algumas partes do cérebro ali, para que eu não consiga desenvolver essa parte intelectual muito bem. Mas tem outras partes que eu posso desenvolver. Aí vou desenvolver as outras, porque aquela está anulada. Praticamente naquela reencarnação eu não vou ter condições de usá-la. Eu tenho que desenvolver outras. Então, basicamente, muitos se desenvolvem dessa maneira. É a tal da reencarnação compulsória, né? Você tem que passar por aquilo para você desenvolver. Porque se eu te der todo as facilidades, você vai naquilo que mais lhe convém e não desenvolve as outras. Né? Por isso, gente, que nós estamos vivendo uma fase muito importante da nossa vida, da nossa existência. Né? É aquela fase que nós temos a condição de experienciar aquilo que nós somos. Nós temos ampla liberdade de fazer tudo o que nós queremos. Então a gente pode fazer o bem, mas pode fazer o mal. Pode fazer o certo, pode fazer o errado. Pode desenvolver em determinadas áreas e
logicamente, esquecer de outros. Mas nós estamos naquele ponto em que nós estamos realmente ali fazendo a prova de quem que nós somos, em que ponto, em que nível que nós estamos. Por isso é importante. Essa fase é uma das mais importantes da nossa existência. Aliás, eu acho que de todas as nossas existências, essa, de todos nós, não é minha não, de todos nós, é a mais importante. E outra coisa, depois que a gente morrer aqui, vai para o plano espiritual, reencarna daqui a uns 50, 100 anos, aquela encarnação vai ser mais importante de toda a existência. Viu? À medida que nós vamos avançando, mais e mais responsabilidades vão nos ser atribuídas. E mais oportunidades de desenvolvimento. Você dá um passo para frente, o alto te abre espaço para você dar mais 2 passos. Parei onde? Os homens não compreenderam ainda que a oportunidade de cooperar nos trabalhos da terra transforma-os em despenseiros da graça de Deus. Chegará, contudo, a época em que todos se sentirão ricos. A noção de capitalista e operário estará renovada. Entender-se-ão ambos como eficientes servidores do Altíssimo. Ou seja, cada um de nós tem as suas propensões, suas facilidades, seus dons. Não necessariamente precisa ser igual para todo mundo. Então, independente da onde estivermos, nós estaremos perfeitamente sintonizados uns com os outros. O jardineiro sentirá que o seu ministério é irmão da tarefa confiada ao gerente da usina. Cada qual ministrará os bens recebidos do Pai na sua própria esfera de ação, sem a ideia egoística de ganhar para enriquecer na terra, mas de servir com proveito para enriquecer a Deus, enriquecer em Deus. Então, o que esse texto está nos alertando? Está nos alertando que nós estamos em fase de desenvolvimento e preparação para o trabalho. Independente de qual trabalho, nesse largo, extenso mecanismo universal, né, em que estamos inseridos. Escolhamos o caminho a seguir, mas que escolhamos preparados, né, no nosso conhecimento daquilo que estamos fazendo e do porquê nós estamos fazendo. E outra coisa também, que deixou bem claro uma coisa que você sempre fala. Sem a ideia egoística de ganhar para enriquecer na terra. Ou seja, nós não estamos aqui para ganhar, para enriquecer, para bem material, para isso. Nós estamos para aprender a servir, né? Outros valores, né? Pois é, o ganho, ele é necessário, né? Necessário para a nossa sobrevivência, mas não é o fim. Não é o que a gente deve dar mais valor. Não é. Porque quando a gente joga todas as nossas expectativas na questão financeira, o que acontece? Nós somos criadores, concorda? Mas vocês vão concordar comigo, olha. Nós somos criadores do nosso destino. O que eu almejo? Eu almejo estudar, ter uma profissão digna e ganhar muito dinheiro. Eu estudo, conquisto uma profissão digna e ganho muito dinheiro. Beleza. O que eu queria conseguir? Consegui. Foi justo e meritório? Foi. Aí a vida cessa, eu volto para o plano espiritual e quero um céu perfeitinho, uma coisa maravilhosa, uma casa no céu, uma mansãozinha de frente para a praia ou para uma montanha bem bonita, né? Vou conseguir? Não. Por quê?
Isso é uma metáfora, tá, gente? Não é o pé da letra, não. Por que eu não vou conseguir? Porque tudo que eu almejei, eu consegui lá embaixo, lá na Terra. O que eu quis? Eu quis desenvolver naquela esfera de ação, naquele trabalho e ganhar o dinheiro. Foi tudo que eu busquei e eu consegui. E você quer ainda uma gorjetinha que é um céu? Não, não tem gorjeta não. Nós construímos o nosso futuro, tá? Nós somos co-criadores. Então, o que eu almejei eu consegui, porque eu criei, eu fui atrás, eu batalhei. A vida me deu condições para desenvolver, ok? Deus nos dá as condições que desenvolvamos o nosso dom. O que vamos fazer com ele depende da nossa vontade. Vou pegar um outro ângulo agora dessa história. Eu sou uma pessoa que quero me envolver simplesmente com a área religiosa, assistencialista. Então, eu entro para uma determinada igreja, seja qualquer segmento religioso que for, me envolvo, aprendo, luto por conseguir um determinado trabalho na área social, desenvolvo esse trabalho. Vou chegar no fim da minha existência corpórea, física, aqui, isso não vai me dar dinheiro, certo? Concorda comigo? Geralmente eu vou gastar mais do que para fazer a caridade. Então eu chego no fim da minha vida corpórea, assim, numa condição bem simplória, financeiramente falando. É castigo? Essa condição financeira? Às vezes alguns apertos, algumas dificuldades? Não é. Eu construí esse universo para mim. Fui atrás dele, desenvolvi o trabalho, me senti recompensado de fazer aquilo que eu fiz por amor. Aí eu desencarno, vou para o plano espiritual. O que acontece comigo? Aquela casa de frente para a praia vai estar me esperando? Aquela paisagem paradisíaca? Não! Mas espera aí, se eu fiz tudo certo na área do trabalho, do desenvolvimento meu material, e não consegui aquele céu, fiz tudo certo na área religiosa, não consegui aquele céu, o que eu preciso fazer para consegui-lo? Porque não existe. Não existe um céu? Não. Gente, nós somos criadores. Criadores. Você criou? Não. E aí? Aonde que está esse céu? Ou aonde que está esse inferno? A gente sabe que está dentro da gente. Para onde a gente vai? Aí é outra questão. Para onde que a gente vai depois que desencarna é outra questão. Vamos para o local em que nossa sintonia vibratória coadunar. Então podemos ir para uma esfera melhorzinha, mediana, pobrezinha, medonha, terrível, grotesca. Depende só de nós. Então nós não trabalhamos para adquirir alguma coisa no futuro. Porque quando você trabalha aqui, pensando no lá, é o que eu chamo de barganha. Você não está fazendo isso aqui com o coração. Se você não está fazendo com o coração, você não está construindo dentro de si o seu reino. E se você não constrói o seu reino, aonde você estiver, não vai estar bom. O reino dos céus está dentro da gente. Olha quanta gente que tem por esse mundo
vivendo em locais paradisíacos, com fortunas, com posses, com poder, e infelizes. Por quê? Porque a felicidade não vem do bem material, é conseguido com muita força, suor, luta e lágrimas. Então, como que a gente constrói esse céu que a gente quer? Gente, a gente tem que parar e pensar o seguinte: nós ainda somos imperfeitos. Então, o nosso parâmetro ainda é muito simplório para a gente entender aquilo que nos aguarda. Então, a gente pensa conforme está no nosso nível de concepção. Então, o que a gente pensa? Qual que é o nosso parâmetro? Eu trabalho, eu preciso de descanso. Não é isso? A gente não trabalha, precisa de férias. Então, a gente pensa que a vida seria o trabalho. Viver aqui, sofrer, trabalhar, esforçar, é o trabalho. E quando você desencarna e volta para o plano espiritual, seria as férias. Não é assim, não. Não é assim mesmo. Então, essa é a concepção errônea que nós fazemos. Uma coisa que sempre se fala: o indivíduo estava sofrendo um determinado processo de desencarne e foi lá e desencarnou, né? Ocorreu a desencarnação, e as pessoas chegam assim para consolar os familiares: ele descansou, agora ele vai descansar. É a visão que nós temos, não é? Descansou o quê? Às vezes está passando por muitos padecimentos, né? Então, aquele padecimento pode ser que tenha sido findado no desencarne. Pode ser. Nem sempre é. Então, olhando por esse aspecto. Mas muitos olham para o aspecto de: agora vai ser guindado a colônia espiritual tal, Gente, você pode estar em qualquer lugar desse universo. Se não tiver com o seu reino dos céus dentro de si, você não vai estar bem, não. Cada qual ministrará os bens recebidos do Pai na sua própria esfera de ação, sem ação egoística de ganhar para enriquecer na terra, mas de servir com proveito para enriquecer em Deus. Servir com proveito. Esse é o sentido da nossa existência. Eu acho que a gente ainda é limitado para compreender que nós somos criados para servir. Pode parecer assim, é meio... a gente é mais ou menos como um escravo, então, do sistema, né? A gente vai trabalhar. É por aí. Se você ler alguns livros de André Luiz, por exemplo, falando sobre o lado de lá, o plano espiritual, vão ver que os benfeitores espirituais, quanto maior o nível deles, mais eles trabalham. A gente pode pensar erroneamente assim: então deixa eu ficar nesse estado que eu estou aqui, que eu trabalho menos, né? Aqui está bom. Para que eu vou pegar tanta responsabilidade assim? A questão não é essa. Olha como o nosso olhar é limitado, o nosso entendimento é limitado. A gente pensa que o que eles fazem é muito. Comparado com a nossa potência atual, realmente é muito. Mas na realidade, para eles é uma coisa natural. Quanto mais você se aprimora, mais facilmente você executa as suas tarefas. É como você se dedicar um largo espaço de tempo em determinada profissão. Então você faz coisas assim, rapidinho, fácil, às vezes sem pensar, coisa que quem está do lado vê e fala assim: nossa, como que ele consegue fazer isso? E é uma coisa tão natural que você nem pensa. Então, talvez esses trabalhadores mais evoluídos tenham justamente essa facilidade pelo largo espaço de tempo que experienciaram. Por exemplo, eu lembro quando eu aprendi datilografia.
Acho que falar da datilografia hoje em dia ninguém sabe o que é, né? Você aprendeu com a dona Eurípides também? Eu aprendi no Senac, datilografia. Então, eu aprendi datilografia. Eu lembro que a primeira aula de datilografia, eu falei, isso aqui é moleza. Peguei a folhinha lá, pus na máquina, e o dedo passava. E que negócio dói, né? Às vezes você entrar no buraco, você até tira a cutícula da gente. E muito lento. E olhar para o lado, tinha gente que estava fazendo datilografia há muito mais tempo. E eu errei. Eu fiz curso técnico de contabilidade e na época não tinha máquina para a gente fazer. E o curso lá tinha uma técnica chamada mecanografia. Já ouvi falar. Na sala de aula, que a gente sentava com as madeiras de madeira, tinha um teclado desenhado no papel, né? De ficar treinando no teclado. O professor chamava Paulo Hamilton, por causa da máquina de escrever. O apelido dele era Paulo Hamilton. Mas o contato do teclado era no papel. Porque era difícil você fazer um curso de fotografia, porque era caro fazer um curso de fotografia. Então, aí fiz esse curso, depois passou um ano, eu consegui um emprego de escritório, aí fui realmente trabalhar. Primeiro emprego, você começa ainda catando milho. Depois já passou para a máquina elétrica, aí é mais fácil, né? Posteriormente, computador. Hoje em dia, eu posso estar conversando com alguém, um outro assunto, e estar digitando aqui, sem pensar. Eu nem sei como é que eu faço isso. Sinceramente, estou aqui e está digitando e está saindo certinho e eu falando com outra pessoa. Falei, como é que eu cheguei nesse nível? Se antes tinha que ficar... Não sabia. E quando tinha que pegar ainda o parêntese, aquele que fica em cima, é pior ainda, né? De você acertar ali. Pois é. Como que chegou no nível que eu estou hoje? É igual aprendendo a andar de bicicleta, nunca esquece mais. Pois é, anos e anos e anos, diariamente, lá. E hoje é uma coisa normal, natural. Então, qual o parâmetro que eu faço desse exemplo que eu dei e com os trabalhadores espirituais? Porque quanto tempo eles estão nesse trabalho, nesse mistério? E começando aonde? Dos mais humildes cargos. Então, de todas, naquela escala, né, gradativa de aperfeiçoamento. Eu estou preparando para a próxima palestra esse mês, o livro Ação e Reação. E lá narra a história de um dirigente de um hospital, não é um hospital, não, uma casa de socorro no plano espiritual. E esse dirigente conta em determinado capítulo ali como que ele chegou lá, né? Como chegou a esse cargo. Ele era um dirigente. Acima dele, naquela casa, não tinha ninguém. Todos tinham que responder para ele. E como que ele chegou naquela casa lá? Como necessitado, como aquela pessoa que foi socorrida. Ele foi socorrido naquele local, naquele umbral, né, que ele estava, naquela região umbralina. Ele foi socorrido, logicamente beneficiado, amparado, atendido. Depois começou o seu desenvolvimento na limpeza. Depois da limpeza foi para outro, depois para outro nível, até chegar ao nível de dirigente daquela casa. Poxa, você pensa assim, nossa, tem que ter muito preparo, muito estudo, né? Tem muita vivência. O Jean mostra muito isso, né? Ele acorda falando que é médico, que ele pode curar as pessoas. Fala pra ele, nossa, vai começar limpando o vômito. Mas é mesmo. Então, o que nos capacita a sermos melhores trabalhadores
É justamente a experiência. E como eu falei, se eu pegar um texto hoje de 10 páginas para digitar, eu vou gastar, vamos supor que meia hora, não sei quanto tempo que eu gasto. Se fosse lá no comecinho, quando comecei a aprender a geografia, eu ia demorar um dia. Hoje é Ctrl+C, Ctrl+V. Faz um livro no Ctrl+C, Ctrl+V. Hoje dá para fazer meu trabalho de escola, hoje seria uma maravilha fazer. Pois é, mas então na questão dos nossos dons, eles vão ser adquiridos, vão ser aperfeiçoados justamente com o esforço, com a repetição incessante deles, em benefício de uma causa. Se a gente está direcionado para a área assistencial, para a área de trabalho para com o próximo, tem um valor. Mas e se no plano espiritual só tem isso, só tem enfermeiro, médico e professor no plano espiritual? Se fosse assim, nós estávamos lascados, né? O que nós vamos fazer do lado de lá? Enfermagem? Médico? Qual que é outro que eu falei? Professor? Mais ou menos. Né? Tem equipamento que lá é construído, lá que eles então tem engenharia, tem de tudo. A tecnologia que nós usamos aqui vem do lado de lá. O próprio Chico cita, quando ele estava psicografando o nosso lar, que ele se desdobrou, né? Levou para conhecer nosso lar, para que ele pudesse, na psicografia, ter parâmetros melhores para poder ali trazer os escritos, né? As descrições do plano espiritual. E uma das coisas que ele narrava no livro Nosso Lar é que nesse episódio, é que quando ele foi para o plano espiritual, nas casas que tinham lá de lá, tinham uns negócios assim, parecia uma bacia em cima das casas. É tipo uma antena apontada para o alto, a forma de uma bacia. Em todas as casas tinham. Aí o Chico estava explicando que naquela época, foi 1900 que ele psicografou Nosso Lar, foi 39, 40, por aí, né? Não existia parabólicas ainda, né? No plano espiritual já existia. Mas aqui a parabólica foi surgir na década de 90, se não me falha a memória, né? Então, os gandões da década de 70 já tinham os gandões. Dos anos 70. Estava no chão, né? Então, olha quantos anos depois que surgiu a tecnologia aqui. Mas ela já existia lá. Pô, por que tem antena lá? A gente não pode esquecer que o plano espiritual é físico também. E está em evolução também. Está em evolução também. Por mérito. Se você começa a ler o livro Nosso Lar, você vai ver que aquela cidade lá teve muitos e muitos empecilhos na sua construção, muitas e muitas dificuldades, rebeliões até, né? Que precisaram ser apaziguadas para que o desenvolvimento se desse. Então não é assim, no estalar dos dedos que as coisas acontecem, é com esforço. Tudo na vida é com esforço e com ação. Por que tem que ser assim? O imperativo da vida é justamente para que nós desenvolvamos as nossas potências. E se a gente parasse, tivesse tudo bom, tudo perfeito, a gente não desenvolveria. Então a necessidade faz com que a gente se mova. Por isso nós estamos nesse mundo de provas, de expiações, de dificuldades, mas de 1000 possibilidades. É um plano que nos esforça a agir. Precisamos agir. Porque, pensa bem, você já ficou 2 dias sem comer? Quem já ficou 2 dias sem comer? Já ficou? Dói, né?
Não, assim, é por falta mesmo de comida. Não. Doença serve também, mas não dói. Imagina você estar nas suas faculdades físicas perfeitas. A fome vai te empurrando o quê? Vai conseguir comida, homem, né? Age aí, faz alguma coisa. Então a vida nos impulsiona, a própria sobrevivência nos impulsiona a agir. E outra coisa, tem a tal da manutenção também. Vocês viram quanta manutenção a gente faz do nosso corpo por dia? Imagina, isso nos impele ao quê? A agir. Imagina se a gente não fizer a manutenção do nosso corpo. 2 dias ninguém chega perto da gente, né? A gente tem que estar sempre cuidando da aparência, higiene, né? Nutrição, etc. Isso nos impele a agir, nos faz pensar, nos faz tomar resoluções. Então, o mundo que nós vivemos é justamente para que nós desenvolvamos. Imagina nós no plano espiritual. Precisa agir, não. O plano espiritual é tudo plástico, né? Você pensa, pensa, as coisas acontecem. Aí você bola o mundo assim, o meu mundo perfeito é isso, polei, beleza, aqui no meu universo. Pronto. O que eu quis, já consegui, não desenvolvo mais nada. Não preciso. Era aquilo que eu queria, está aqui. Ou seja, o seu desenvolvimento vai depender muito do seu querer, da sua mudança, do seu enfado, às vezes, né? Você se cansa daquilo que você tem, aí vai buscar outra coisa. Quer dizer, o processo é muito mais lento. Existe evolução no plano espiritual? Existe. Tudo nesse universo está sempre evoluindo. Mas aqui o processo é acelerado. Por isso, nós precisamos aproveitar bem as oportunidades que nós temos aqui no plano Terra, porque se dependesse só de estarmos do lado de lá, a gente ia demorar muito mais para desenvolver as nossas potências. E quanto mais a gente desenvolve a nossa potência, não é que vem mais trabalho, você tem mais capacidade de fazer outras coisas. Então, aquela ideia de que nós vamos só trabalhar e trabalhar e trabalhar cada vez mais, essa é a concepção que nós aqui, limitados que estamos, temos sobre isso, mas na realidade não. Nós vamos nos tornando cada vez mais felizes. Lembra no começo do curso, nós falamos sobre espíritos. Esqueci. Tem a gradação dos espíritos, né? Então, um dos patamares é espíritos puros, espíritos felizes. Nós vamos chegar nesse nível ainda. Não estamos. Mas como que se chega lá? Desenvolvendo todas as nossas potências, sempre bem alicerçados. Isso é primordial. E que nesse estágio que nós estamos, possamos bem compreender as nossas responsabilidades e façamos o que nos compete. Certo? Aí, gente, passou rapidinho nessa aula, né? Falei que eu não ia falar muito hoje, aí, ó, cumpri o que eu me propus. Gente, boa noite para vocês, boa semana. Em breve nós estamos aí de volta, semana que vem, complementando nossos temas.